Simbora estudar! Cabeça Dinossauro, Titãs. Pessoal, o disco Cabeça Dinossauro, né, está na lista da UEL, tá, do vestibular UEL. Então, eu vou fazer um vídeo aqui tentando fazer uma análise mais literária, mas é claro que eu também vou falar do contexto, né, e de outros elementos aqui também, né, dos Titãs e do disco Cabeça Dinossauro. Já adiantando aqui, já peço desculpa que a minha voz está horrível hoje, eu estou bastante gripado, mas eu preciso porque são muitas obras de vestibulares aqui e eu preciso fazer várias ainda antes do vestibular, então tenho que correr aqui, preciso gravar esse vídeo hoje. Ah, outra coisa. Eu vou me aprofundar bastante, imaginando aqui que muitas pessoas que vão fazer o vestibular não são fãs do Titãs, não conhecem muito a história do Titãs, então já, né, já falo aí com quem é fã, tá? Desculpa aí se eu falar coisas que vocês já sabem, tá? Porque eu vejo que é necessário aqui para entendermos. Então aqui nós temos a capa, né? A capa aqui, né? Essa é a capa, né? Do Titãs, cabeça de dinossauro aqui em cima. E esta é a contracapa do disco. Essas imagens, né, elas são de desenhos do Leonardo da Vinci, tá? E são esboços, né, do Leonardo da Vinci. A cabeça, né, desculpa, cabeça grotesca, que é o da contracapa, essa aqui, né? E a expressão de um homem urrando, que é aqui a capa do nosso disco, né? Essa imagem aqui. Os Titãs, eles vieram de dois fracassos, entre aspas, né? De vendas, principalmente de vendas, né? O disco televisão, o segundo disco, vendeu muito pouco e eles precisavam de uma mudança ali. Já no televisão, eles tentaram chamar o Liminha para produzir o disco. O Liminha, que é considerado por muitos, né, o maior produtor musical do Brasil, né, que tem lá o estúdio nas nuvens. Muita gente passou pelas mãos do Liminha. Liminha foi baixista dos Mutantes, né, então um grande músico. Só que o Liminha não deu certo e quem acabou produzindo o segundo disco de televisão foi o Lulu Santos. E houve uma rusga ali entre os membros do Titãs e o Liminha, tá? Mas eles se acertaram e vieram para esse disco, né, o Cabeça Dinossauro. Os Titãs queriam fazer um som mais puro, mais simples, mais objetivo, mais, até certa forma, grutural, mais tribal, uma espécie de pós-punk, e eles mudam bastante aqui nesse disco. Eu ouço muitas pessoas falando assim: ah, e o Titãs, o tempo que o Titãs tocava rock, hoje o Titãs toca pop, o Titãs mudou, o Titãs não é mais o mesmo. Pessoal, se a gente for ver lá no início da carreira do Titãs, o primeiro grande sucesso do Titãs é Sonífera Ilha, né? Que era aquela música assim: Sonífera Ilha, descansa meus olhos, sossega minha boca, me enche de luz, tá? Nós tínhamos lá Toda a Cor, né? Toda a Cor. Me lembram os seus olhos, eu sei que vou. Olha o refrão da música. Eu preciso de você agora. Por favor, meu bem, não vá embora. Então era uma coisa muito mais pop, né? Quem fala isso realmente não conhece os Titãs. A partir daqui do Cabeça Dinossauro, sim, que nós temos uma pegada dos Titãs muito mais rock, muito mais próximo ao punk. Alguns vão considerar punk, outros vão considerar pós-punk, né? Esse disco aqui, o Cabeça Dinossauro. O ano de 1986, o contexto histórico é o seguinte: nós estávamos acabando de sair, né, tínhamos a democracia ainda era muito recente, né, governo Sarney ali, um péssimo governo por sinal, mas ainda havia né, muitos, hoje ainda há resquícios, né, então imagina naquele tempo, né, a repressão era muito forte. Tá? No ano anterior, no final de 85, o Tony Bellotto foi preso pela polícia, né, por estar usando, né, droga, e acabou sendo preso também o Arnaldo Antunes, acusado de tráfico, né, porque quem tinha passado lá o baseado pro Tony Bellotto era o Arnaldo Antunes. O Arnaldo Antunes fica preso, não me recordo agora, mas acho que quase 3 semanas ele fica preso, né? Há uma comoção no Brasil para libertar o Arnaldo Antunes, né? Porque não era um bandido, né? Era um cara que foi pego ali com um baseado, enfim, tá? Mas
houve essa comoção, muitos artistas foram, né? Inclusive um dos caras que esteve lá junto com o Arnaldo Antunes, muitos, né? João Gordo, Fausto Silva, né? Que já conhecia os Titãs de outra época. Lembrando que os Titãs, eles já eram amigos desde a infância. A maioria dos Titãs já eram amigos desde a infância. Aqui está, né, a foto dos Titãs. Aqui nós temos 8 Titãs. Os Titãs estudavam num colégio chamado Colégio Equipe, que é um colégio que era muito conhecido em São Paulo por ter uma cultura muito efervescente nos anos 70. Esse colégio nos anos 70 recebia muitos artistas, os artistas eram proibidos pela censura, né, de fazer shows, então se montava ali, né, no Colégio Equipe e alguns artistas iam se apresentar. Por exemplo, Gilberto Gil foi se apresentar no Colégio Equipe. Imagina você estar lá no seu colégio e de repente ter um show do Gilberto Gil para você. Que maravilha, né? E quem fomentava tudo isso, quem organizava tudo isso, era um cara chamado Serginho Groisman, tá? Que todos conhecem hoje, né? Depois acabou indo apresentar um programa chamado Matéria-Prima na TV Cultura, um programa muito interessante que eu assistia lá no início dos anos 80, depois foi para o SBT, eu não lembro o nome do programa lá que ele fazia no SBT, não lembro mesmo, estou tentando lembrar aqui agora, não lembro. E hoje está lá na Globo com Altas Horas, né? Altas Horas não é um programa, tá? Fala Garoto o nome do programa? Não, Fala Garoto era a frase dele. Sei lá, não lembro. Mas enfim, não é importante. Tá? Então esses rapazes eles se conheceram de lá, montaram essa banda. A banda teve vários nomes, teve várias formações. Tá? Dos 8 titãs, dos 7 titãs que estão aqui, dos 8 titãs que estão aqui, vamos lá, começar bem lá, do início. Dos 8 titãs que estão aqui, né, 7 estavam no início dos Titãs. O Charles Gavan não está no início dos Titãs. O primeiro disco do Titãs, o baterista, era o André Jung, que depois foi para o Ira. O André Jung vai para o Ira, o Charles Gavan, que era do Ira, vem para os Titãs. Há uma conexão muito forte entre essas bandas, tá? Entre as bandas de rock, de punk rock ali de São Paulo. Então, há uma troca de bateristas. E, no início, nós tínhamos um nono integrante, tá? Que era o Ciro Pessoa. O Ciro Pessoa depois, né, ele abandona, não quer continuar com os Titãs, e os Titãs continuam ali. 1986 é um ano muito importante para a música brasileira. Nós temos o lançamento de alguns discos, né, que até hoje são aí muito lembrados por nós. O ano começa com o lançamento, tá, de um dos discos mais fantásticos, tá, do rock nacional, que é um mini LP, na verdade, que é o Concreto Já Rachou, da Plebe Rude. Esse disco é fantástico, tem músicas sensacionais como Até Quando Esperar, Proteção, Johnny Vai à Guerra. Tá? Então é um disco Brasília, né? Um disco muito, muito, muito bom, que só tem 7 músicas. É um EP, na verdade, né? um mini disco. Depois nós temos aí o lançamento de RPM, né? O Rádio Pirata é deste ano. O 2 do Legião Urbana é deste ano. Se eu não me engano, Nós Vamos Invadir a Sua Praia, do Traje a Rigor, também é deste ano. Tá? Tem o Selvagem dos Paralamas, que também é deste ano. E nós temos ali dois lançamentos de São Paulo. Eu acho que o Pânico em SP do Inocentes também é deste ano, se eu não me engano. Tá? Ou é um pouquinho antes, um pouquinho depois. Mas acredito que é deste ano. Mas nós temos ali 2 lançamentos muito importantes também no punk, né, de São Paulo, digamos assim, que é o Vivendo e Não Aprendendo, do Ira, e o fantástico, né, Pela Paz em Todo Mundo, né, do Cólera. O Cólera, que é a banda punk, né, por excelência de São Paulo. Ratos de Porão também tem um disco muito importante neste ano, então é uma efervescência ali do rock nacional, tá? Sempre nós tivemos esse movimento punk de São Paulo muito forte, com Cólera, Ratos de Porão, Inocentes, o Titãs também, né? Algumas vezes ali flertando, Mercenárias, Garotos Podres, 365, e eu tenho certeza que estou esquecendo de um monte de bandas aí, tá? Mas esse movimento de São Paulo era muito forte. O disco, né, tem essa pegada, como eu falei, né, bem dos primórdios, né? Tem até a música, né? Desde os primórdios até hoje em dia. Então vamos lá. Então as músicas, né? Estão aqui, né? Nós temos os 8 titãs aqui, tá? E as músicas são Cabeça Dinossauro, Igreja, Polícia, Estado Violência, Face do Destruidor, Porrada, Tô Cansado, né? No lado A do LP. E no lado B do LP,
Bichos escrotos, família, homem primata, dívidas e o quê? Para quem não entendeu o que eu falei, os discos de vinil, eles tem, né, até hoje, tem dois lados. Então tem o lado A e o lado B, tá? Então o lado A com aquelas canções ali de cima, o lado B com as 5 ali de baixo. O disco começa com Cabeça Dinossauro, que é aquela música, né, uma música do Paulo Miklos, do Branco Melo, do Arnaldo Antunes, tá? E quem canta, o vocal principal é do Branco Melo, né? Cabeça dinossauro, cabeça dinossauro, pança de mamute, pança de mamute, espírito de porco, espírito de porco. Então, é uma música, né, com 3 versos. A história dessa música é a seguinte, né? O Paulo Miklos falou que um dia ele estava lá, estava com uma dor de cabeça, né? Ele falou, nossa, minha cabeça tá enorme, cara, tá doendo, né? Tipo, porque parece uma cabeça dinossauro. Aí o Branco Melo complementou, pança de mamute, pança de mamute. E o Arnaldo Antunes veio espírito de porco. Naquele tempo, eu tinha 11 anos, então ali nos meus 11, 12 anos, a gente não tinha, o que a gente ouvia era na rádio, tá? Ou um amigo conseguia uma fita pirata e a gente ouvia, era dessa forma. Então a gente não tinha essa sequência das músicas, né, como um disco, a não ser que alguém gravasse, tivesse o LP e gravasse pra gente. A gente conseguia, né? Por exemplo, o 2 do Legião Urbana eu consegui dessa forma, né? Alguém gravou e passou uma fita para mim e eu fiquei feliz da vida ali, eu ouvi aquela fita, né, o tempo todo, né? Alguns discos eu consegui dessa forma, né? Em fita cassete. E a pessoa ainda tinha cuidado, né? De gravar um lado, o lado A, e do outro lado, o lado B, que era muito mais legal para a gente entender como funcionava. Então essa é a história, né, do Cabeça Dinossauro, da música Cabeça Dinossauro. Tem muito disso, né? Já para apresentar como vai ser o disco. Tá? E com 3 versos ali, né? Cabeça Dinossauro, pança de mamute, espírito de porco. A gente vê também, né, uma crítica ali ao sistema. Tá? É uma coisa, cabeça de dinossauro, né, retrógrado, pança de mamute e espírito de porco. A segunda música é o primeiro single do disco, né, que é A, que parece ser uma letrinha divertida ali, né, A, mas a gente vê que a crítica é bem forte, tá? Então é o estou ficando louco de tanto pensar, estou ficando rouco de tanto gritar. Beleza? Normal, louco de pensar, rouco de gritar. E aí tem o eu como, eu durmo, eu durmo, eu como. Eu como, eu durmo, eu durmo, eu como. Está na hora de acordar, está na hora de deitar, está na hora de almoçar, está na hora de jantar. Ou seja, a nossa vida sendo guiada por esse estado, né? Pelo, né? A questão ali da repressão ainda presente. E aí, estou ficando cego de tanto enxergar, estou ficando surdo de tanto escutar. Não como, percebam que agora muda, né? Antes era eu como, agora é não como. Não como, não durmo, não durmo, não como. Não como, não durmo, não durmo, não como. Está na hora de acordar, está na hora de deitar, está na hora de almoçar, está na hora de jantar. Ou seja, você tem que fazer tudo conforme eles mandam. A próxima música é Igreja. É uma música que não agradou todos os Titãs de início, tá? É uma música só do Nando Reis, né? E o vocal é do Nando Reis. Eu não falei anteriormente, a música anterior, é do Sérgio Brito e do Marcelo Fromer, né? Mas o vocal é do Sérgio Brito. Então, Igreja é uma música que, por exemplo, o Arnaldo Antunes saía do palco ou se virava, né? Virava de costas na hora de tocar essa música. Ele não concordava muito com essa música. Hoje não. Hoje isso foi superado, né? Os Titãs se reuniram agora há pouco, né? Pouco tempo aí, cantando essa música e o Arnaldo Antunes estava lá no palco normal. Talvez ele tenha mudado um pouco a visão sobre a igreja. E é aquela música, né? Eu não gosto de padre, eu não gosto de madre, eu não gosto de freio, eu não gosto de bispo, eu não gosto de Cristo, eu não digo amém. Eu não monto presépio, eu não gosto do vigário, nem da missa das 6. Eu não gosto do terço, eu não gosto do berço de Jesus de Belém. Eu não gosto do Papa, eu não creio na graça do milagre de Deus. Eu não gosto da igreja, eu não entro na igreja, não tenho religião. Então, ou seja, percebam que lá no final, né, fecha com não tenho religião, que é uma coisa bem do Nando Reis mesmo, né? O Nando Reis se declara ateu, né? Ele fala que é importante fazer o bem, né? Não tem essa coisa de eu ter um medo de ir para o céu, para o inferno, enfim, tá? Então é uma crítica à igreja. A crítica aqui é bem forte à igreja católica, né? Porque ele fala ali dos membros da Igreja Católica. Lembrando que nessa época as igrejas protestantes, né, as igrejas evangélicas não eram tão fortes. Então, se essa música fosse feita hoje, certamente ela
colocaria ali os pastores e tudo isso, tá bom? Polícia, né? Aqui começa a crítica mais forte, né? Ela começa um pouquinho devagar, ela vai aumentando. A crítica à igreja e agora a polícia. Então observe, igreja, depois polícia. As instituições, né, que fazem você não pensar, tá? Que te, né, um é pela doutrinação, né, ali no pensamento, e a outra é ali pela força. Pessoal, eu tô colocando aqui, tá? Já vou falar isso para vocês, tá? Não tá gostando do que eu tô falando? Eu tô analisando o disco. É o pensamento dos membros do Titãs e eu não posso falar algo diferente. Tem que falar isso. Se você vai fazer vestibular, você tem que pensar dessa forma, tá? Não estou falando que você tem que concordar ou não, mas você tem que entender o momento e o que eles, né, estão ali. Lembrando que eles foram presos, né? 2 dos titãs foram presos pela polícia, teve uma forte repressão. Então, nada mais normal do que colocar uma música chamada Polícia, que é uma música do Tony Bellotto, que foi preso inclusive, tá? Mas quem canta é o Sérgio Brito. Dos oito titãs aqui, né, 5 cantam, né? Agora eu vou falar o nome dos 8, acho, tá? Então os que cantam, né? O Sérgio Brito, o Branco Melo, Arnaldo Antunes, Paulo Miklos, olha eu esquecendo de... e o Nando Reis. Tá? E os 3, né, que não cantam, Charles Gavan, Tony Bellotto e Marcelo Fromer. Marcelo Fromer, infelizmente, já faleceu, né? Já morreu num acidente bobo, né? Atropelado por uma moto. Infelizmente se foi já. Polícia. Dizem que ela existe para ajudar, dizem que ela existe para proteger. Eu sei que ela pode te parar, eu sei que ela pode te prender. Polícia para quem precisa, polícia para quem precisa de polícia. Então, ou seja, dizem que é para isso que ela serve, mas ela não faz isso, né? Ela pode te parar, ela pode te prender. Dizem para você obedecer, dizem para você responder, dizem para você cooperar, dizem para você respeitar. Polícia para quem precisa, polícia para quem precisa de polícia. Então, uma crítica ferrenha à polícia. E aqui, pessoal, eu preciso falar isso, tá? Eu sou do estado de São Paulo. Eu vivi a minha adolescência numa cidade pequena, mas na periferia, né, de uma cidade, de uma cidade, tá? Então, na periferia. E, assim, era um medo nosso quando a gente era ali na adolescência, quando a polícia vinha no bairro, tá? Porque a polícia ela não vinha resolver problemas, ela vinha criar mais problemas. Tá? Então, a gente via a polícia dessa forma. Eu cresci vendo a polícia dessa forma. Tá? É como o inimigo. E a polícia de São Paulo fazia coisas horrorosas, né? Por exemplo, eu estudava à noite, eu me lembro ali quando tinha 15, 16 anos, e eu vinha do colégio, eu não tinha medo de ninguém na rua, mas se eu via uma viatura parada, eu me cagava de medo. Por quê? Porque você tinha ali a chance de você tomar um enquadro ali né, e apanhar ali da polícia era muito grande. Ainda mais se tinha um preto no meio, né? A questão do racismo ali. Então essa crítica, eu sei que vai ter gente aí que vai me estar me xingando, pode xingar no comentário aí, não tem problema, tá? Mas é algo que ainda hoje eu vou para o estado de São Paulo, é sério. Eu vejo uma viatura da PM, eu já fico esperto ali, sabe? Eu que tenho, né, dreads no cabelo, ainda mais, é uma coisa que já chama muita atenção, né? Eles agem muito pela aparência, tá? A polícia de São Paulo, tá? Não deveria dizer isso? Eu gosto de falar o que eu penso, tá? O que eu sinto e o que eu vejo. O meu filho também, né? Eu tenho um filho que mora aqui no Paraná hoje, mas morou muito tempo em São Paulo. Meu filho também tem essa visão, né? De crescer ali. E ele hoje fala, né? A gente comparando, eu não estou elogiando a polícia do Paraná, muito longe, porque também comete muitas atrocidades, mas é algo diferente. A polícia de São Paulo, para bater em estudante, para bater em, né? Ela está ali. Tivemos um exemplo essa semana mesmo, né? A polícia invadindo, batendo em estudantes. Então, é a truculência da polícia de São Paulo. E ali, né, continuando nessa pegada ali de crítica, agora a crítica ao Estado. Então percebam, crítica à igreja, crítica à polícia, crítica ao Estado violência. E o Estado violência, tá, ele tem muito disso. A junção da doutrinação da igreja com a força da polícia. Essa música Estado violência não fez muito sucesso na época, tá? Fez sucesso, mas não tanto, né? E ela foi regravada pelo Biquíni Cavadão, também tem uma versão muito interessante de Estado Violência, tá? É uma música do Charles Gavan, então percebam, olha só. Igreja do Nando Reis,
Polícia, do Tony Bellotto, e Estado Violência, do Charles Gavan, que é uma música cantada pelo Paulo Miklos. Três autores, né, diferentes aí das músicas. Sinto, mas que se completam. Sinto no meu corpo a dor que me angustia, a lei ao meu redor, a lei que eu não queria. Estado violência, estado hipocrisia, a lei que não é minha, a lei que eu não queria. Então, ou seja, eu sinto essa dor, mas eu não gosto dessa lei. Eu não queria essa lei que está aí, essa lei de censura, essa lei que me poda, essa lei que me tolhe, essa lei que corta as minhas asas, essa lei que eu não posso fazer o que eu quero. Meu corpo não é meu coração é teu. Atrás de portas frias o homem está só. Então essa questão que te leva a você, né? Se você luta, você, né? Vai para trás de portas frias e fica só. Homem em silêncio, homem na prisão, homem no escuro futuro da nação. Né? A questão da luta, você vai lutar, você, né, vai ajudar naquele futuro. Hoje nós temos muito mais liberdade, vivemos em um país livre, né? Eu aqui posso falar isso sem medo, né, de sofrer uma represália. Lá no início, né, nos meados da década de 80, eu não falaria isso, ou se falasse, né, certamente eu teria consequências para mim. E aí vem o grito, né? Estado violência, deixe-me viver. Estado violência, deixe-me pensar. Estado violência, deixe-me sentir. Estado violência, deixem-me em paz. Vou fazer uma pausa aqui, né? Para falar aqui, ó. Aqui nós temos também os 8 titãs. E aqui, né? A contribuição de cada um no disco. Eu vou chamar atenção para uma coisa. Ali está Marcelo Fromer, guitarra em igreja. Marcelo Fromer tocava guitarra em todas as músicas, né? Tem músicas aqui que tem música dele aqui no disco, né? Então não sei por que no encarte está assim, né? Marcelo Fromer deveria ser só guitarra, não sei. A Face do Destruidor, que é uma das músicas menos conhecidas do disco, né? Hoje você falar assim, a música Face do Destruidor de Titãs, a maioria das pessoas não conhece, né? O nome do destruidor é Destruidor. É o nome do destruidor. O nome do construtor é o nome do construtor. Então nós temos uma brincadeira com as palavras ali, dizendo praticamente a mesma coisa, né? Destruidor e construtor, né? As antíteses. A face do construtor, o que ele constrói, a obra do construtor. Tá? Então o construtor constrói, é a obra do construtor. O destruidor não pode mais destruir, porque o construtor não constrói. Então o destruidor já não destrói mais nada, porque o construtor não constrói. E por que será que esse construtor não constrói? A resposta vem agora. O construtor não constrói porque não pode mais construir. Tá? A censura. O construtor não pode mais construir. Eu vejo isso como a música, como a arte, a face do destruidor. Porrada, que é uma música, né, bem forte, porrada, né, nos caras que não fazem nada. É uma música do Arnaldo Antunes e do Sérgio Brito, né? Cantada pelo Arnaldo Antunes. Nota 10 para as meninas da torcida adversária, parabéns aos acadêmicos da associação, saudações para os formandos da cadeira de direito, a todas as senhoras, muita consideração. Porrada nos caras que não fazem nada, porrada nos caras que não fazem nada. Medalhinhas para o presidente e condecorações dos veteranos, bonificações para os bancários, congratulações para os banqueiros. Porrada nos caras que não fazem nada, porrada nos caras que não fazem nada. Distribuição de panfletos, reivindicação dos direitos, associação de pais e mestres, proliferação das pestes. Porrada, 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 porrada nos caras que não fazem nada. Então, ou seja, porrada nos caras que não fazem nada, né? O grito, né? O grito ali punk. Essa é uma música bem punk realmente, tá? E a porrada nos caras que não fazem nada. E tem ali um monte de coisas ali que não mereciam, né? Por exemplo, nota 10 para as meninas da torcida adversária, né? Bonificações para os bancários, né? Congratulações para os banqueiros, né? Coisas bobas, né? Comum ali na ditadura e no início ali da nossa democracia, né? Tanta gente que não faz nada e o que eles merecem, na verdade, é porrada. Tô Cansado, uma música do Branco Melo e do Arnaldo Antunes, né? A voz é do Branco Melo, que ele tem uma figura de linguagem, isso pode cair no vestibular, tá? Que é a anáfora, né? O tô cansado, né? Tô cansado na maioria das vezes. E aqui tem o tô cansado de, né? De o meu cabelo, de a minha cara, de coisa vulgar, de coisa rara. Então, vamos lá. Tô cansado do meu cabelo, tô cansado da minha cara, tô cansado de coisa vulgar, tô cansado de coisa rara. Tô cansado, tô cansado. Tô cansado de me dar mal, tô cansado de ser igual, tô cansado de moralismo, tô cansado de bacanal. Tô cansado, tô cansado. Tô cansado de trabalhar, tô cansado de me ferrar, tô cansado de me cansar, tô cansado de descansar. Ou seja, eu tô cansado de tudo, né? Tudo isso aqui me cansou, me encheu o saco. E essa é uma das propostas do rock, desculpa, do punk rock,
né? O punk rock contra o sistema, com músicas bem objetivas, rápidas, diretas, tá? Então é isso. Bichos escrotos, percebam que não chega, não é um asterisco, né? Um pontinho. Depois nós vamos ver por que tem esse pontinho aqui, tá? Bom, vamos ver depois, não, já vou falar agora. Bichos escrotos é uma música dos Titãs que ela é a mais antiga, né? Então ela é uma música do Arnaldo Antunes, do Sérgio Brito, do Nando Reis, tá? Quem canta é o Paulo Miklos. E eles faziam até brincadeiras, né? Se vestiam assim como bichos escrotos. É uma música que foi proibida a radiodifusão. Ou seja, era proibida essa música de tocar nas rádios do Brasil. Mas todo mundo conhecia, todo mundo cantava, todo mundo sabia, né? E as pessoas começavam a ligar nas rádios pedindo. E as rádios que tocavam essa música, né, começaram a ter mais audiência. E o que as rádios perceberam? Vamos tocar e vamos pagar multa. Era multado. Pagava a multa, mas vamos tocar essa música aí. Então, isso aconteceu com bichos escrotos, né? Bichos, saiam dos lixos. Baratas, me deixem ver suas patas. Ratos, entrem nos sapatos do cidadão civilizado. Pulgas, que habitam minhas rugas. Oncinha pintada, zebrinha listrada, coelhinho peludo. Vão se fuder. Porque aqui na face da terra só bicho escroto é que vai ter. Tá? Então, essa música era para ter entrado em disco anterior dos Titãs. Não entrou por quê? Porque a gravadora não concordava com o Vão Se Fuder, queria que eles tirassem o Vão Se Fuder, mas eles não tiraram o Vão Se Fuder, não aceitaram e na hora certa lançaram a música. Tem um vídeo, né? Tem vídeos aí que em programas de auditório, eu não me recordo agora se é no Faustão, se é no Perdidos à Noite ou se é no Serginho Groisman, mas eles fazem um show em que eles não cantam essa parte, né? E aí a hora que chega esse refrão, né? O Paulo Miklos está cantando ali, né? Aí o Paulo Miklos canta: Oncinha pintada, zebrinha listrada, coelhinho peludo, e fica quieto. E a plateia grita: vão se fuder! Tá? Então, ou seja, é uma música que realmente pegou. É uma convocação, né? Os bichos para saírem dos lixos, né? As baratas, né? Me deixem ver suas patas. Mas aqui tem a parte mais forte. Ratos, entrem nos sapatos do cidadão civilizado. Ou seja, vai lá incomodar. Ratos, incomodem esses caras, tá? E aí mais para baixo, ursinha pintada, zebrinha listrada, coelhinho peludo. Cara, esses bichinhos aí que eles gostam, esses bichinhos aí, não incomoda nada. Vão se foder esses bichinhos, tá? Nós precisamos dos bichos escrotos mesmo, tá? E aí, né, lá no final, bichos escrotos saem dos esgotos, bichos escrotos venham enfeitar, meu lar, meu jantar, meu nobre paladar. Família, que talvez as pessoas falem, a música mais bonitinha, né? A música mais fofinha, mas não é bem assim, né? Uma música do Arnaldo Tony Belotto e a voz é do Nando Reis, tá? Família, família, papai, mamãe, titia, família, família, almoça junto todo dia, nunca perde essa mania. Mas quando a filha quer fugir de casa, precisa descolar um ganha-pão. Filha de família, se não casa, papai e mamãe não dão nenhum tostão. Família e, família a, família. Eu confesso que eu cantava errado, eu cantei a minha vida inteira essa música errada. Eu cantava filha de família assim não casa. E é filha de família se não casa. Tá? Então, a gente não tinha as letras, né? Então cantava muitas músicas erradas, se acostumou a cantar muitas músicas erradas e é difícil tirar. Eu acho que até hoje, se eu for cantar sem olhar a letra, eu vou cantar filha de família assim não casa, não se não casa. Mas vamos lá. Perceba que ela começa, né, pelo núcleo ali mais próximo da família, né? Papai, mamãe, titia, né? Almoça junto todo dia, nunca perde essa mania. Só que daí tem o mas. Mas, quando a filha quer fugir de casa, precisa descolar um ganha-pão, né? Então, ou seja, se a filha quer sair de casa, fugir, eu coloquei como sair, precisa de um ganha-pão, né? Porque filha de família, se não casa, papai e mamãe não dão nenhum tostão. Tá? Então, aquela coisa da família tradicional brasileira perfeita, que a filha tem que se casar e se casar bem. Tá? Ironia, claro, né, gente? Família, família, vovó, vovó, sobrinha. Então, um pouquinho mais para longe. Janta junto todo dia, nunca perde essa mania. Mas quando o nenê fica doente, procura uma farmácia de plantão. O choro do nenê é estridente, assim não dá pra ver televisão. Então a grande crítica aqui, né? A preocupação não é com o nenê, mas é com o choro do nenê que não deixa ver televisão. Tá? E a família vai para mais longe agora para os animais da família, né? Cachorro, gato, galinha, vive junto todo dia, nunca perde essa mania. A mãe morre de medo de barato, o pai vive com medo de ladrão. Jogaram inseticida pela casa, botaram um cadeado no portão. Resolve o problema? Tá? Então, aquela coisa, né? Viver com medo, como nós estamos vivendo com medo na sociedade naquela época, em 1986. Homem Primata, que era uma música que tocou demais, gente. Como essa música tocou? Essa música tocava nas AMs. Para quem não sabe, né, nós tínhamos na rádio
Tem AM hoje ainda? Acho que hoje nem tem AM mais, não sei. Tinha a AM e a FM, né? A AM era mais uma questão de, né, era transmitidos os jogos de futebol, as notícias, tocava música também, mas tocava, né, mais músicas tradicionais, não tinha muito rock. E a FM era mais, né, para os jovens. Então, mas a Homem Primata tocava até nas AMs. Tá, para vocês terem uma ideia. É uma música do Sérgio Brito, do Marcelo Fromer, do Nando Reis e do Ciro Pessoa. Observe que o Ciro Pessoa, né, faz parte, como eu falei, era um nono titã, faz parte aqui dessa música, porque é uma música antiga, né? E eles lançaram no momento certo, coube bem aí no Cabeça de Dinossauro. Desde os primórdios até hoje em dia, o homem ainda faz o que o macaco fazia. Eu não trabalhava, não sabia que o homem criava e também destruía. Homem primata, capitalismo selvagem. Voltando, eu vou voltar aqui um pouquinho para vocês perceberem, tá? Então nós temos aqui, ó, algumas instituições sendo criticadas: igreja, polícia, o Estado, tá? Diretamente no título, tá? Estou falando do título, tá? Do Estado e aqui a família. Agora ao capitalismo, né? Aqui no Homem Primata ao capitalismo, né? Esse homem que ainda não evoluiu, ainda vive nesse sistema ainda que, né, é tão ruim. Eu aprendi, a vida é um jogo, cada um por si, Deus contra todos. Você vai morrer e não vai para o céu, é bom aprender a vida cruel. Então o Homem Primata, ele resume tudo, todas as críticas aqui. Né? Eu aprendi, a vida é um jogo, cada um por si, Deus contra todos. Cada um por si é uma coisa bem no capitalismo, né? Eu não vou me preocupar com os outros. O importante sou eu, tá? No capitalismo é isso. E Deus contra todos. A religião, Deus contra todos. Deus também não vai te ajudar, tá? Você vai morrer e não vai para o céu. É bom aprender, a vida é cruel, tá? E aí, né, eu me perdi na selva de pedras, tá? Ou seja, São Paulo, né? A cidade de São Paulo, ali a selva de pedras. E o final termina ali, né, com uma estrofe em inglês, né? I am a caveman, a young man, I fight with my hands, I am a jungle man, a monkey man, concrete jungle, concrete jungle. Então, que seria, né, mais ou menos assim, né? Eu sou um homem das cavernas, né? Um jovem, né, das cavernas, que eu luto com as minhas mãos, né? Com as minhas mãos, né? Eu sou um homem selvagem, um homem macaco, né? Um selvagem de concreto. Selvagem de concreto. Por quê? Porque eu fiquei duro, né? Com tudo que está ao meu lado ali, o concreto ao meu lado. Dívidas, acho que esta sim é a música menos conhecida desse disco, né? Poucas pessoas, né, conhecem essa música ficou esquecida, né, no repertório dos Titãs. Eu nunca vi o Titãs tocando essa música ao vivo também, tá? É uma música do Branco Melo e do Arnaldo Antunes, né? Quem canta é o Branco Melo. Meu salário desvalorizou, dívidas, juros, dividendos, credores, credores, credores. Agora é assim, senhores, 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 tenham pena de mim. Muito já gastei, vivi como rei. Diversões, luxo, divertimento, credores, credores, credores. Agora é assim. Senhores, 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 fiquem longe de mim. Credores, então ele fala para os senhores terem pena e no final, senhores, né, os credores, fiquem longe de mim. Eu vejo aqui uma crítica. Estava começando no Brasil o Plano Cruzado, né, era daquele ano, foi logo no início né, de 86, ali do Sarney, que levou muitas pessoas a terem dívidas. Então, eu acredito que talvez seja essa a crítica aqui. Tá? E a última música, né, que é O Que é uma música que já vai fazer ali uma ponte para o próximo disco dos Titãs, antecipando um pouquinho, né, que O Que é uma música mais dançante, e o Jesus Não Tem Dentes no País dos Banguelas, que é o próximo disco dos Titãs, ele tem esse som mais, né, mais dançante. Então, é como se antecipasse. Eu penso sempre que nós temos aí uma espécie de trilogia, né, 3 discos, né, que se completam nos Titãs, que começa aqui com Cabeça de Dinossauro, depois vai para Jesus Não Tem Dentes no País dos Banguelas e termina ali com o Black Blonde, tá? Que são 3 discos maravilhosos. O Black Blonde aí eu já trabalhava, eu já tinha dinheiro, já conseguia comprar, né? É um disco ali que eu sabia a sequência das músicas e acompanhava porque eu já tinha dinheiro, comprei o Black Blonde. O que, né? Que é a questão ali, resumindo o que é, né, ser punk, questionador, questionar, ser direto, objetivo, né? E às vezes você não sabe nem o que você está questionando também, né? Que é uma música do Arnaldo Antunes, arranjo de Titãs e Liminha, voz do Arnaldo Antunes. Que não é o que não pode ser. Eu vou cantar porque eu não consigo ler, tá? Que não é o que não pode ser, que não é o que não pode ser, que não é. O que não pode ser, que não é o que não pode ser, que não é. O que não pode ser, que não é o que não pode ser, que não é o que. O que?
O que? O que? E daí repete, né? Que não é o que não pode ser, que não é o que não pode ser, que não é o que não pode ser, que não é. Então, né? Tem assim essa pegada mais, mais dançante. E termina o disco, né? Fechando o disco ali com o questionamento, né? O que? O que? O que é esse disco? Pessoal, alguns discos envelhecem bem, tá? Esse é um disco que envelheceu muito bem. Hoje ele tem uma importância talvez até muito maior, a gente consiga ver essa importância, né, do que quando foi lançado. Nós temos discos aí que não envelheceram tão bem. Tá? O disco do Capital Inicial vendeu muito bem na época. O RPM vendeu horrores, né, o disco mais vendido da época. O Traje a Rigor, quando nós vamos invadir sua praia também, vendeu muito. Mas foram discos que envelheceram mal, tá? Até pela forma como, né, esses artistas levaram a sua carreira. Tá? Então, discos aí que envelheceram muito mal. Eu vejo hoje pessoas, né, falando, nossa, eu tenho vergonha de dizer que eu gostava de Capital Inicial. Tá? E eu já olho assim, né? Pô, o Capital Inicial era bem melhor naquela época do que é hoje. Né? Embora hoje arraste muito mais multidões, mas é uma banda que trocou de público, né? Não tem mais aquele público de antigamente. Tá? Assim como o Traje a Rigor também. O RPM, né? Muitas pessoas têm vergonha de dizer, nossa, eu gostava do Paulo Ricardo. Eu nunca gostei muito, tirando algumas músicas, mas eu nunca gostei muito do RPM, mas isso também não vem ao caso. Então aqui nós temos a ficha técnica do disco, tá? Produzido por Liminha, né? Vitor Farias e Pena Schmidt. Eu quero chamar atenção para aqui, né? Ó, a capa contra a capa, né? Onde está, né? Os desenhos do original do Leonardo da Vinci do Museu do Louvre, tá? Expressão de um homem urrando contra a capa, cabeça grotesca, tá? As fotos, né? Tal, quem fez tudo. A participação especial do Liminha e do Repolho, tá? E algo muito importante, né? A música Bichos Escrotos tem a radiodifusão e execução pública proibidas em virtude de ter sido vetada pelo Departamento de Censura e Diversões Públicas. Nossa, que nome! Departamento de Censura e Diversões Públicas, da SR do DPF. Tá? Então, era a censura mesmo. A censura não deixava, nós não estávamos mais sob uma ditadura, mas a censura agia e dizia o que você podia e o que você não podia ouvir. Mas a gente ouvia porque a gente distribuía assim, e a gente cantava, e a gente era feliz. E nós somos felizes ainda, né? Embora tenhamos passado por anos ruins aí há algum tempo, mas nós somos felizes. Procuramos pelo menos ser, tá? Pessoal, acho que é isso, tá? Então, não tem problema se você não gostou, tá? Pode falar aí, pode me xingar, não tem problema nenhum, tá? Mas eu tenho que analisar o disco, tá? E é um disco que tem muita importância, tá? Para a história da música brasileira e para todos nós. Vestibulares, coloquem mais discos aí, nós temos, acho que a UFSC, que tem ali o Tropicália, né? Panisette Circenses, a Unicamp, né? Tinha na lista o Sobrevivendo no Inferno, do Racionais. Temos tantos bons discos, e esse é um dos discos que vai ficar para a história, né? Como Acabou Chorar, como a Alucinação, né? Do Belchior, Acabou Chorar, dos Novos Baianos, e né? Como Tropicália, tantos outros discos aí, como né? O Clube da Esquina, tá? Tantos outros discos aí que ficaram para a história. Esse eu tenho certeza que também fica, porque ele tem muito mais importância hoje do que naquela época. Então, pessoal, gostou do vídeo aí, dá um like, tá? Não se inscreveu no canal, ainda ajuda o professor Sid Clay aqui a fazer esse canal a crescer cada vez mais. Espero realmente que tenham gostado. Por hoje é isso e simbora estudar!